Olá, alunos do quarto ano A e do quarto ano B. Eu, mais uma vez, estou de volta para dar prosseguimento ao conteúdo Atividade Agrícola e Ambiente. Digo isso continuação porque a nossa colega Valderina explanou esse conteúdo, iniciou esse conteúdo com vocês semana passada, ok? Então, já me apresentei em outra ocasião, que eu sou o Wellington da Silva Lima, o professor de ciências de vocês, ok? Então, nós vamos continuar o nosso conteúdo falando de quê? De queimadas. Queimadas, pessoal, uma ação humana que provoca grandes prejuízos para o nosso meio ambiente. Isto porque a queimada é um dos modos mais comuns de retirar a cobertura vegetal, ou seja, quando os agricultores estão preparando o solo para o cultivo, para a lavoura, para a plantação, eles utilizam muito esta ação, utiliza a queimada como um meio para limpar o solo para o plantio. Aí nós temos que o fogo remove a vegetação de maneira rápida e pouco trabalhosa. Por isso que as pessoas muito utilizam a queimada para preparar o solo. Além de poluir o ar, as queimadas frequentes são muito prejudiciais ao solo. Isso porque o solo perde parte de sua fertilidade. Além de causar grande prejuízo para também a fauna, né? Queima muitos animais, prejuízo também para a flora, né? Queima os vegetais, como já falamos aqui. Ou seja, as queimadas são bastante nocivas para o meio ambiente de um modo geral. Nós temos aqui uma imagem, talvez não fique tão clara no vídeo de vocês, mas nós temos aqui uma queimada na Mata Atlântica durante o período de seca em Petrópolis, Rio de Janeiro. Essa foto de 2014. Observem aqui o tanto de fumaça que esta queimada provocou. Mas além da fumaça, como já falei anteriormente, as queimadas provocam outros prejuízos para nós seres humanos e para o meio ambiente, ok? Aí nós temos também aqui o caso das pragas e do uso de agrotóxicos. As pragas nós sabemos que atacam bastante a lavoura. E o pessoal que, digamos assim, os agricultores utilizam muito os agrotóxicos para o quê? Inibir essas pragas, para combater essas pragas. As plantações são fontes de alimento não só para as pessoas, mas também para outros seres vivos, como insetos, fungos e bactérias. Então, são diversos tipos de pragas que podem atacar a lavoura. Nós temos nas lavouras a abundância de alimento e a ausência de predadores favorece a rápida multiplicação destes organismos, ou seja, onde não tem tantos predadores para eliminar essas pragas, elas se sobressaem, né, e causam grandes prejuízos às lavouras. Então, daí a necessidade de quê? De usar os agrotóxicos. Então, essas pragas, como já falamos, danificam muito as plantações. E para combater as pragas nas plantações, existem produtos industrializados que são os agrotóxicos. Por oferecerem riscos, devem ser aplicados de acordo com normas de segurança e na quantidade indicada por profissionais. Ou seja, esses agrotóxicos não podem ser usados de forma aleatória. Tem que ser o quê? Indicada por um profissional da área, alguém que realmente tenha conhecimento acerca do uso do agrotóxicos, ok? Aí nós temos aqui uma imagem que mostra o fruto do cacau. Nós temos aqui o fruto sadio do cacau, que é à esquerda esse aqui. Nós temos o fruto atacado pela doença vassoura de bruxa. E nós temos aqui, infelizmente não ficou tão clara a imagem aqui para vocês. Aí nós temos aqui um fruto sadio e aqui nós temos outro fruto que ele foi atacado por uma praga que se denominaram vassoura de bruxa. Aí nós temos aqui cuidados com o solo no ambiente agrícola. Então, para cultivar o solo, para utilizar o solo para plantação, para lavoura, é utilizado o quê? Diversos tipos de adubação. Aí nós temos aqui restos de organismos, como fezes de animais, folhas e galhos secos, são bastante utilizados na plantação. A decomposição resulta na liberação de sais minerais no solo, ou seja, estes
restos de organismo, bem como fezes de animais, folhas e galhos secos, eles vão o quê? Deixar a terra mais forte, cheia de proteínas para o cultivo, né? Para a utilização de plantio. Diversos tipos de plantio, nós sabemos, né? Que vai da soja, milho, arroz, enfim, são vários tipos de plantação. Os sais absorvidos parcialmente eles são absorvido pelas plantas. Com vários plantios, o solo vai perdendo a fertilidade, ou seja, de tanto aquele solo ser utilizado para a plantação, vai chegar um momento que ele não vai ser muito forte, digamos assim, para o plantio. Daí a necessidade de adubar este solo para que ele volte a ser fértil para a plantação, ok? A adubação é uma maneira de minimizar este impacto, que ele consiste em adicionar compostos chamados adubos ao solo para enriquecê-lo em quantidade variada de nutrientes. Ou seja, essa adubação vai deixar o solo bem viável para a plantação. Nós temos aqui, mais uma vez eu volto a dizer para vocês que a imagem não ficou clara, infelizmente. Então, a compostagem é um método em que restos orgânicos de vegetais são empilhados se decompõe até que se transforme em adubo orgânico. Aqui nós temos aqui um amontoado de entulhos, nós temos aqui nós temos vegetais e outros componentes orgânicos que são utilizados como adubos, ok? Nós temos aqui cuidados com o solo no ambiente agrícola, que é a continuação do que nós estávamos falando, da adubação. Os adubos, eles podem ser orgânicos ou eles podem ser o quê? Podem ser sintéticos. Os orgânicos são o quê? São compostos que falei anteriormente, né? Vegetais e outros organismos. Outros produtos orgânicos, melhor dizendo. E já o sintético é o quê? É uma espécie de adubo que ele é industrializado. Nós temos os orgânicos são compostos de estérico e restos de vegetais. Já os adubos sintéticos são produzidos industrialmente. Outro tipo de adubo empregado principalmente em hortas e jardim é o humus da minhoca. Isso porque as minhocas se alimentam de elementos orgânicos e minerais do solo e suas fezes formam um composto rico em nutrientes. Vejamos aqui um exemplo do humus da minhoca. Nós temos aqui, ó, as minhocas aqui e aqui, várias partes aqui, nós temos as fezes da minhoca aqui, é considerado um grande adubo para a plantação. Temos também aqui os adubos sintéticos. Observem, entre os adubos sintéticos, o mais conhecido é aquele que fornece os sais minerais NPK, que são os símbolos do nitrogênio, do fósforo e do potássio. Juntos, eles fazem as plantas crescerem mais rapidamente, ou seja, aqui também é bastante utilizado esse tipo de adubo sintético. Aí nós temos os tipos especiais de plantio. Nós podemos destacar aqui plantio em terraços. Então, os terrenos inclinados como nos morros são sujeitos à erosão. Daí a necessidade de quê? De desenvolver métodos que não causem grandes prejuízos para o solo, para a plantação. Aí nós temos a água das chuvas escoa com maior velocidade. Com isso, existem técnicas que diminuem bastante a erosão em terrenos assim. Aí, no caso, os canteiros são construídos como se fossem grandes degraus de uma escada. A água das chuvas desce pelo morro com menor velocidade e não carrega grande quantidade de partículas do solo. Então, aqui nós temos o plantio de terraços, como vamos ver aqui nesta imagem. Nós temos uma plantação de arroz em terraços no Japão, né? E aí nós temos aqui, ó, umas curvas que eles fazem aqui, alguns degraus que para inibir a força da água e não causar erosão, não causar tanta rachadura no solo. Nós temos também o plantio em curvas de nível. As plantas são cultivadas em fileiras curvas que acompanham a inclinação do terreno. Ao decorrer por esses caminhos, a água diminui de velocidade, o que reduz a possibilidade de o solo ser arrastado. Em muitas culturas, o solo fica descoberto entre o fim de uma colheita e o plantio da próxima. Nesse período, ele estará mais sujeito à erosão, além de manter a umidade.
Além da água, o vento também pode carregar partículas de solo e provocar erosão. Então, para inibir essa erosão, eles desenvolvem o que? O plantio em curvas de nível, como apresento aqui agora. Dá para perceber aqui, ó, as curvas aqui, ó. Aqui é um método de inibir a erosão. Ó. Nós temos aqui um exemplo de plantio em curvas. Plantio de soja com base na técnica de curva de nível. Essa plantação aqui em Londrina, no Paraná. Pessoal, nós já falamos bastante também de restos de vegetais, que é bastante utilizado como adubo. Então nós temos terrenos cultivados também ficam mais protegidos com restos vegetais. Além de evitar erosão, isso protege o terreno do sol forte e mantém a umidade da terra. Aqui é uma plantação em Rolândia, em Paraná. Aqui nós temos vários bagaços de vegetais, ok? Então, pessoal, explanamos aqui para vocês, demos prosseguimento à aula sobre agrícolas, sobre adubação e sobre os métodos de plantio que são bastante utilizados nas colheitas, ok? Então, pessoal, espero profundamente que vocês vejam o vídeo quando for postado no grupo do WhatsApp, que vocês tiram todas as dúvidas de vocês. Mas se as dúvidas persistirem, eu estou disponível no grupo do WhatsApp, ok? Então, a todos vocês, bons estudos, forte abraço.